Eu adorei a manchete da Folha de São Paulo hoje, gostei muito. Messi ganha a Copa e a Copa ganha Messi. A Copa agradece, né? Nós que amamos o futebol, e como não amar o futebol? Estamos aqui exaustos, mas transbordando de felicidade por essa chave de ouro que a gente viu ontem na final em Luseio. Comigo está Fábio França, Fábio que não só é comentarista, repórter, é também o nosso maestro, nosso chefe aqui em Doha, responsável por boa parte do que foi ao ar nesse trabalho maravilhoso. Fábio, parabéns, obrigado, meu irmão. Não poderia terminar melhor essa Copa do Mundo. Ah, não poderia. Bom dia pra você, Megali, pra Sheila, pra Carla, pra todo mundo ligado na Band News FM. Vamos me segurar aqui, porque senão eu vou chorar, porque realmente a cobertura foi fantástica e a final foi do jeito que a gente merecia, eu acho, né? E essa manchete realmente é ótima, né? O Messi ganhou a Copa e a Copa ganhou o Messi. Foi a coroação do melhor jogador do mundo, faltava isso pro Lionel Messi. E a gente fez parte dessa história também, né? Levando para o ouvinte da Band News FM a transmissão da Copa do Mundo do Catar de ponta a ponta, da melhor maneira possível. E foi uma baita cobertura, né? Foi intensa, foi cansativa, mas foi muito gratificante acima de tudo, né? Porque é o que a gente gosta de fazer. E a gente veio aqui para isso, para levar para o ouvinte da Band News FM a melhor cobertura da Copa do Mundo. E a gente conseguiu fazer isso desde o início, lá, desde a cobertura da Seleção Brasileira em Turim, antes da Copa, toda a preparação e mais de 40 jogos transmitidos ao vivo. Sobre a final especificamente, eu não gosto de rotular, até porque é difícil você comparar fatos que acontecem em momentos tão distintos da história. A gente não viu a de 66. A gente não viu. Foi uma final espetacular. Exatamente, mas a gente está aqui nesse momento e hoje eu vou me permitir rotular como a maior final da história das Copas. Daqui 5 anos talvez não seja, mas hoje eu vou falar isso. Para mim foi a maior final da história das Copas, um jogo absolutamente incrível. Teve todas as emoções necessárias numa partida de futebol. A Argentina começou amassando, parecia que com 40 minutos de jogo a final já tinha acabado, a França mortinha em campo, de repente nos últimos 10 minutos o Mbappé faz 2 gols. Aliás, quando é que isso vai acontecer de novo, gente? O Mbappé joga demais, fez 3 gols numa final de Copa e não ganhou a Copa. Tudo aconteceu, a defesa do Martínez no último minuto da prorrogação com o pé, que defesa foi aquela? A história seria outra, completamente diferente. E o Lionel Messi, melhor jogador do mundo, erguendo a taça finalmente. Foi tudo de bom. Tinha tudo, né? Tinha um estádio novinho em folha, o estádio mais impressionante que eu já vi na minha vida. Eu também. E olha que eu conheço estádio no mundo, eu conheço muitos estádios no mundo. O Luseio foi o que mais me impressionou. O estádio mais imponente que eu já vi na vida, por dentro e por fora. Fábio, eu se visito uma cidade nova, o primeiro lugar que eu vou é no estádio. Se eu vou até a Bragança, eu vou no Abichedi. Se eu tô em Itu, eu vou até o Novelli Júnior. Se eu tô em Barcelona, eu vou até o Camp Nou. Eu nunca vi nada parecido com o estádio de Luseio. Então, por si só, o estádio já é um espetáculo. Agora, dentro de campo, a gente vê os 2 melhores jogadores da atualidade. Quando isso já aconteceu? Já aconteceu, 74, de um lado Cruyff, de outro lado Beckenbauer. Já aconteceu em 94, de um lado Baggio, de outro lado Romário. Né? Mas os 2 jogadores oferecerem um espetáculo como ofereceram, o Mbappé talvez tenha sido o melhor jogador da partida. Fez 3 gols, ele tem 23 anos, gente. Ele bateu 3 pênaltis em uma final de Copa do Mundo. Lembra que a gente falava, como é que o Tite bota um menino, Rodrigo, 21 anos? O Mbappé tem 23. Ele bateu 3 pênaltis numa final de Copa do Mundo com uma calma, com uma frieza absoluta. Né? A gente vê 2 jogadores desse quilate deixando o sangue em campo. A gente vê jogo de porque o Deschamps mudou o jogo. Quando fez 2 substituições com 40 minutos do primeiro tempo. Ele poderia ter tomado o 3º gol ali, talvez tomasse, e aí, babau, adieu França. Acabava a final. Ele mudou o jogo à sua maneira. Scaloni, não vou dizer que ele deu um nó tático. Dá para dizer que sim. Sim, no começo do jogo, sem dúvida. A Amassou a França, colocou o Di Maria. Colocou o Di Maria na esquerda. Ninguém esperava por isso. Não é? Di Maria que não tinha condições de jogo. Tava morrendo, tava com a língua arrastando no chão. Cavou o pênalti e fez o 2º gol, né? O Di Maria foi o cara do primeiro tempo. Aí você um achado do Scaloni. Tantas alternativas, né? Um time amassando o outro no primeiro tempo. Não obstante, o outro se recupera no segundo tempo, quase vira o jogo. A gente tem uma prorrogação com 1 gol para cada lado. A gente tem uma disputa de pênaltis com os 2 melhores jogadores do mundo batendo magistralmente. O Messi bate aquela bola fraquinha, ele faz parecer fácil.
Né? A gente olha e fala, eu faria também, porque ele faz parecer fácil, porque para ele é fácil. E a gente vê uma festa argentina. Meninas, a eletricidade daquele estádio, vocês nos agradeceram pelo trabalho, eu agradeço a você, Sheila, ao Rodolfo, ao Johnny, a todos os envolvidos que confiaram em nós, que confiaram no nosso trabalho e nos proporcionaram esse privilégio de estar naquele estádio ontem. Talvez tenha sido, com a exceção do nascimento dos meus 2 filhos e com os títulos mundiais do meu time, o melhor momento da minha vida. Eu vou levar isso dentro do meu coração para sempre. A eletricidade daquele estádio é uma coisa que a gente não consegue colocar em palavras. E quando terminado o jogo, 2 horas depois, a torcida ainda gritava. E os filhos dos jogadores e da comissão técnica batendo bola em campo. Que coisa maravilhosa, que final espetacular. A gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem, mas primeiro eu quero as informações da Argentina com a Aline Fanelli. Bom dia para você, Aline. Como é que estão os campeões do mundo? Oi, Megali, bom dia para você, o Fábio, a Sheila e a Carla estão voltando para casa, viu? Já começou a viagem de volta para Buenos Aires, o avião já está no ar e essa viagem tem uma pausa em Roma daqui a pouquinho, e aí depois o voo seguindo para Buenos Aires. Imagina só aquela festa na Argentina quando o elenco, a delegação toda chegar por lá. E aí vocês falavam tanto dessa final, né? Às vezes a gente tem no futebol algumas partidas que a gente destaca os melhores jogadores, quem pode brilhar num jogo decisivo, numa final, e às vezes isso não acontece, né? Tem muito jogo que promete e não cumpre, mas a gente não tem o que falar dessa final. Essa final prometeu, com os principais jogadores sendo destaques no mundo inteiro. O Mbappé e Messi são companheiros do Paris Saint-Germain, e essa final entregou com esses 2 jogadores. Inclusive, teve alguns momentos de provocações entre eles, quando o Messi marca um gol, o Messi comemora na frente do Mbappé, depois o Mbappé, quando marca gol, também comemora na frente do Messi, os 2 atuando juntos lá no PSG. Então foi um momento muito legal que a gente acompanhou. E trazemos agora na programação da Band News FM as palavras de alguns jogadores, né, que estavam, claro, muito emocionados depois daquele confronto. A gente abre essas palavras com o Dibu Martínez, o goleiro. O Fábio falou no começo aqui da nossa programação como a defesa dele marcou, né, a final. No último minuto ele consegue fazer uma defesaça com o pé esquerdo no chute do Kolo Muani. Poderia ter sido o gol da vitória da França, e ele evitou esse gol, o jogo foi para os pênaltis. Então, a emoção do goleiro da Argentina, que ficou também com a luva de ouro dessa Copa do Mundo. Foi uma partida sofrida. Outra vez tínhamos o jogo controlado, eles empatam a partida e uma coisa que dissemos é que era o destino sofrer. Fizemos 3-2, cometemos outro pênalti, quase tomamos 2 gols. Graças a Deus eu defendi aquela com o pé, não tenho palavras. Realmente foi uma defesa maravilhosa do Dibu, né? A Argentina, que na última Copa do Mundo, a gente lembra de uma das cenas mais até pitorescas que a gente viu, do Messi ajudando a fazer a escalação da Argentina para o Mundial de 2018, e aí chega para essa Copa do Mundo com o Lionel Scaloni, um técnico jovem que foi aposta da Federação Argentina, confiou no trabalho dele, campeão da Copa América, teve a finalíssima, e agora a Copa do Mundo, escrevendo o nome dele na história da seleção argentina, com uma confiança gigante de todo esse elenco e também dos torcedores argentinos. Eu me lembro que a gente fez uma reportagem por aqui não, na verdade antes da Copa, né, sobre o Messi, se realmente seria a última Copa do Messi. Eu ainda brinquei que na próxima Copa ele terá a mesma idade que o Thiago Silva começou essa Copa do Mundo, em que então, quem sabe a gente não poderia ver o Messi mais uma vez. E os jornalistas argentinos que a gente conversou naquele momento falando da confiança da La Scaloneta, dessa seleção do Lionel Scaloni. Vamos ouvir então o técnico campeão do mundo. É um momento para todos nós desfrutarmos, sobretudo a torcida, sinceramente. Nós que vivemos isto, estamos nos bons e maus momentos, estamos acostumados a muita coisa, a ser golpeados. Hoje isso passou, eles responderam e isso é mérito deles. Sobretudo, é um prazer incrível estar no topo como estamos.
um técnico que não teve medo de mexer, de mudar, de fazer escalações diferentes de acordo com o adversário, inclusive na final da Copa do Mundo, colocando o Di Maria atuando pelo lado esquerdo, e uma geração experiente, mas também com atletas novatos. E o Paredes destacou também depois da partida, bastante emocionado, como era importante essa união. O Enzo Fernandes, por exemplo, foi eleito o mais jovem aí da Copa, né, o melhor atleta mais jovem dessa Copa do Mundo. Então, como essa mescla na seleção argentina também foi importante, porque a equipe cresceu nos momentos importantes, começou com uma derrota à Copa do Mundo e aí conseguiu fazer essa campanha maravilhosa. A gente estava falando fora do ar aqui, Aline, do que é o Messi, né? Do que faltam palavras. Ele é o Mozart. Ele é Shakespeare. Ele não é um gênio do futebol, ele é um gênio da humanidade. Sim, ele é Lennon e McCartney. Ele colocou na cabeça de que teria que acertar tudo nessa Copa do Mundo. Eu vou pro Catar e vou acertar tudo na Copa. Ele acertou tudo. O Messi não errou nada na Copa do Mundo, ele fez uma Copa perfeita, brilhante. Não, e afinal, o Fábio, ele tocava na bola e ele completava todas as jogadas. Tirava o marcador e colocava um companheiro na posição de armar um ataque ou de fazer um gol. Ele não errou um passe, ele não errou um drible, ele conseguiu 100% de aproveitamento num jogo dificílimo. Né? E teve do outro lado uma seleção que também estava se entregando 100%. Não estava oferecendo espaço e nem moleza para a Argentina. Foi um dos melhores desempenhos. Olha, esteve tranquilamente à altura de Pelé em 70. Já assisti a final de 70 várias vezes. O desempenho do Messi foi semelhante, se não melhor, olha o pecado, ao de Pelé naquela final de 70. O Messi foi um maestro, foi inacreditável o que a gente viu ontem no Luseio. E é claro que a torcida se encantou, né? Voltou deslumbrada para casa, todo mundo com o coração cheio de alegria aqui em Doha. E quem acompanhou essa festa da torcida foi o nosso André Coutinho. Que espetáculo, hein, Coutinho? Bom dia. Tudo bem, Megali? Ótima manhã a você, a todos no Brasil. Bom dia a todos. Que espetáculo, né? Megali, só um pequeno detalhe, né? Para não dar 10 para o Messi, foi ele que perdeu aquela bola para o Coman no lance que originou o gol de empate da França contra a Argentina. Estava ali mas num até momento isso ele de acertou. apagão, né? Até isso ele acertou, porque transformou a final numa final melhorou épica. O jogo. É isso, obrigado, Messi. É isso aí. Só quis ponderar, né? Porque certamente algum ouvinte que estava acompanhando o jogo ontem ia falar assim: peraí, calma, ele não foi perfeito, mas o Fábio foi brilhante. Esse não é o momento para ponderações. Não é. O Coutinho tá sendo aquele cara que aponta pro David Michelangelo e fala: a mão tá desproporcional. Brincadeira, Coutinho, tá certo, tá certo. Vamos lá. Houve uma falha ali, mas uma falha que pro bem. Tá certo. É a exceção que confirma a regra, e aí a gente pode... Licença poética, né? Vamos lá. Ó, a classificação final da Copa do Mundo, já vou falar bastante sobre torcida. Argentina, obviamente, campeã, França em segundo, Croácia em terceiro, Marrocos em quarto. E tá tranquilo, todo mundo viu, todo mundo acompanhou. Mas a FIFA leva em consideração a campanha das seleções para, do quinto em diante, definir qual foi a classificação final. Então, Marrocos em quarto lugar, Holanda em quinto, Inglaterra em sexto, o Brasil terminou na 7ª posição e depois Portugal em 8º. Aí depois Japão, Senegal, etc e tal. E os últimos colocados, 31º para o Canadá, 32º para a seleção da casa, a seleção do Catar. Algum balanço, alguns números de balanço com relação a público, a torcedores, né? França e Argentina, 88.966, foi o maior público aqui da Copa do Mundo, foi igualado em outros públicos do Luseio, capacidade máxima do estádio, e o Catar, a Copa do Mundo do Catar, terminou com o maior número absoluto de torcedores que assistiram uma Copa do Mundo na história. 3.404.252 torcedores, né? A maior da história permanece sendo os Estados Unidos, em 94, com estádios ali com capacidade próxima a 100 mil torcedores, né? Aqui tínhamos 2 estádios muito grandes, né? O Al Bayt com mais de 60 e o Luseio com quase 90 mil torcedores, o restante não chegando nem a 50 mil torcedores, por isso que a média de público foi alta, mas não foi a maior da história. 53.191 torcedores em média. A média de ocupação, essa sim, tem que ser muito comemorada. Quase
97% dos estádios ocupados, em média, em 64 jogos. É uma média realmente absurda. A gente não via clarões, não via praticamente espaços vazios nas 64 partidas da Copa do Mundo. Maiores torcidas, a Arábia Saudita em primeiro, 77 mil torcedores pagaram ingressos da Arábia Saudita. Depois a Índia com 57 mil, Estados Unidos 36, Inglaterra 30, México 25 mil torcedores. O Brasil terminou na 9ª colocação, atrás da Argentina, que ficou em 8º com relação ao número de torcedores. FIFA Fan Festival, 70 mil torcedores por dia visitaram a FIFA Fan Festival, foram tocadas 146 músicas, 168 horas de programação ao vivo e mais de 700 mil cervejas foram comercializadas por lá. Bom, falando de Argentina, os torcedores da Argentina no mundo e aqui no Catar comemoraram assim. Vamos ouvi-los. Meu coração sentia como se tivesse parado, depois se estendia, aí parava novamente, aí continuava. Foi uma loucura passar por isso, foi uma loucura. Nós argentinos estamos acostumados a sofrer, mas não tanto assim. Eu pensei que o meu coração estava saindo do meu peito. Messi, pela atitude que ele teve durante toda a Copa, não somente essa, sino já faz um tempo, vem mostrando de que ele realmente queria ganhar essa Copa do Mundo. Muita gente exaltando o Messi, exaltando a Argentina e muita gente no Brasil também torcendo para a Argentina, principalmente por ele, Lionel Messi. Muita gente porque a Argentina simplesmente é nossa vizinha, é um país sul-americano e a Copa tinha de voltar para a América do Sul numa cobertura que foi muito longa e uma comemoração argentina que aqui nas ruas do Catar varou a madrugada, foi até 4, 5 horas da manhã e se confundiu com o Dia Nacional do Catar, né? O 18 de dezembro, que é comemorado graças a essa mudança de regras, a Constituição do Catar, como é o país que a gente conhece hoje, desde 1878. Inclusive, a Argentina desfilou em carro aberto ontem, logo depois do jogo, né, umas 3, 4 horas depois do jogo, no meio, junto com o desfile oficial dos militares do Catar, ali nas imediações do Boulevard, em Lusail, uma festa realmente muito grande, deu um nó no trânsito aqui do Catar, até 4, 5 horas da manhã, muito barulho, foi muito bacana realmente essas duas comemorações que a gente acompanhou aqui em Doha e na Grande Doha, inclusive chegando ali a Lusail. Isso não estava programado, esse desfile em carro aberto, isso foi negociado com o governo do Catar logo após o final da partida, né? Um desfile em carro aberto antes que os argentinos embarcassem de volta para casa. O Coutinho falou, o Brasil terminou a Copa do Mundo na 7ª colocação, chegou como favorito e sai com a 4ª pior campanha da história, né? Só melhor que a de 34, quando o Brasil ficou na 14ª posição, depois de perder para a Espanha por 3-1. 66, quando ficou em 11º, aí sim, depois de ser eliminado na primeira fase por Portugal. E 1990, quando o Brasil terminou em 9º, após ser eliminado pela Argentina, de Maradona nas oitavas de final. E, Fábio, parecia que depois da eliminação, a Argentina foi crescendo a cada jogo, né? Sim. Parecia que depois da eliminação o Brasil diminuía a cada partida. A gente via a Argentina e Holanda, a gente via Mbappé jogando pela França, os times passando de fase, evoluindo, jogando cada vez maior. Parecia que o nosso futebol, o nosso desempenho, a nossa entrega ficava cada vez menor, mesmo sem entrar em campo. Mas é uma percepção natural, né? A competitividade vai crescendo, a emoção vai crescendo, a Copa vai afunilando e a gente tende a achar que as últimas partidas realmente são mais emocionantes porque são mais decisivas. Mas concordo com você, houve partidas extraordinárias. A Argentina e a Holanda foi extraordinária, a Argentina e França é outra coisa, é outro nível, assim, foi uma partida histórica, uma das maiores partidas da história do futebol. Mas a tendência é essa, a percepção é essa com o afunilamento da competição, né? As partidas são mais decisivas, então mexe mais com o emocional, mas concordo com você. O Brasil ficou devendo, obviamente, ficou devendo. Se não tivesse ficado devendo, teria chegado até a final da competição, né? Tinha tudo para chegar. Eu sempre apontei Argentina, França e Brasil como as 3 favoritas da Copa do Mundo, né? Achava realmente que essas 3 seleções estavam na primeira prateleira, numa prateleira acima das demais. Esperava, claro, que o Brasil estivesse na final de ontem. Mas a final ficou em boas mãos e o título também. Marcelo Duó, parabéns pelo trabalho, parabéns pela narração. Acho que nem nos seus sonhos mais loucos você imaginava narrar tantos gols, incluindo aqueles que foram feitos nas cobranças de pênaltis. Que final e que trabalho, Duó. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Megali. Um abraço para você, para o Fábio, para as meninas aí no Brasil, para a Sheila, para a Carlinha, para todo mundo que está de ouvido e vendo e ouvindo a Band News FM nessa manhã de segunda-feira.
um dia inesquecível, né, para todos nós que estivemos lá, particularmente para a gente que transmitiu o jogo, e realmente não dava para esperar a loucura que foi, a montanha-russa que foi, um jogo controlado até os 30 minutos do segundo tempo, e de repente sai tudo do controle, você não imagina o que vai acontecer, você não sabe o que vai falar, fica tudo uma loucura e termina dessa maneira, os dois maiores craques da atualidade frente a frente, duelando mesmo, né, fazendo gols, sendo decisivos, uma partida cheia de histórias para contar, do goleiro Dibu Martínez, que há 4 anos estava na arquibancada torcendo para a Argentina, na Rússia, e foi o pé que colocou a partida para os pênaltis numa defesa espantosa no último lance do jogo, na prorrogação. São muitos os personagens, né, que a gente pode escolher, qualquer um, para contar essas grandes histórias, mas foi realmente um grande momento do futebol, um privilégio nosso de estar perto disso e poder contar da melhor maneira possível para o ouvinte da Band News FM, coroando uma grande Copa do Mundo. Foi uma grande cobertura nossa, mas também foi um grande evento, uma grande Copa do Mundo dentro do campo, com uma primeira rodada mais ou menos, mas depois as coisas deslancharam. A gente viu aqui grandes seleções, Marrocos, Croácia, a própria seleção brasileira até onde ela conseguiu andar, enfim, a gente viu goleadas históricas como Portugal fazendo 6 na Suíça, a Espanha fazendo 7 na Costa Rica, enfim, foi uma Copa histórica em todos os sentidos. E fica o resgate, né? Enquanto eu vi ali a chamada de abertura do nosso Band News primeira edição, um troncisco aqui no meu olho para que a gente vai revivendo essa emoção e ficando comovido com tudo que a gente viveu aqui nesses 40 dias. Mais uma vez, um grande evento, coroado com uma grande final. Foi muito legal estar perto disso, poder ver, transmitir, sentir essa emoção e passar para vocês. Essa que foi a minha primeira final de Copa do Mundo da minha vida, da minha carreira. Não poderia ser de outra maneira, como disse o Megali, nem nos meus sonhos mais malucos, uma final com tantos gols, com tanta reviravolta, com tanta emoção, com tanta adrenalina e que terminou no pênalti do Montiel. Foi um privilégio, só agradeço. Você ficou até que horas nisso? Você chegou a ver aquele momento em que a criançada estava jogando bola, o momento em que os pobres dos funcionários do estádio tentavam em vão arrancar os argentinos dali? Você conseguiu ver tudo isso? Vive tudo isso. A gente saiu bem tarde do estádio, depois da cerimônia de encerramento, a gente acabou ficando um tantinho mais para acabar de arrumar as coisas e contemplando aquilo ali também, né? A gente viu essa cena mesmo, viu até algumas crianças brincando de rugby no gramado, depois que tudo isso passou, que foi impossível tirar todo mundo. Tinha funcionário voluntário pegando a taça FIFA que ficou largada num canto e levantando, tirando foto. Foi uma loucura absoluta depois que tudo acabou. E claro, na festa dos familiares e tudo mais, amigos, né? Até o Agüero, que acabou vindo da arquibancada para o campo para comemorar com os caras, para receber a medalha. Foi uma festa fabulosa em todos os sentidos. Foi uma festa fabulosa, realmente. E a gente coloca agora, quem é que tá aí contigo? Tem aqui você que tá um carequinha aqui junto comigo? Tudo bem, seu Elia Júnior? Olha, bom dia. Elia. Bom dia, só tô sem uniforme porque acabou a Copa, hein? Não, tô sabendo, tá aqui descansando um pouquinho. E não, eu vim dar uma corridinha aqui, né? Mas, pô, tô impressionado, cada um de um ponto, que legal, que interessante. Como é bonita a cidade, né? E como ela privilegia grandes pontos. Tô feliz em saber que todos estão aí podendo trabalhar, podendo mostrar a qualidade que essa Copa apresentou, né? E como é importante a gente chegar ao final de uma cobertura com o sentido de dever cumprido, que eu imagino que tenha sido esse o de vocês. E 2, imagino para você, né, Marcelo, poder ter narrado a mais importante histórica final entre 22 edições de Copa do Mundo. Olha que eu sou um cara que gosta não só de acompanhar e o privilégio de ter feito 9 Copas, assistido 9 finais, mas estudar aquelas que a gente não teve possibilidade nem por não ter nascido, como 58, 62, mas eu não tenho dúvida que essa foi a maior final histórica entre Copas do Mundo. 2 carecas na tela do seu YouTube, meu caro Luiz Megali, eu e Elia Júnior na Band News FM. Manda o nosso abraço pro Eli aí, boa corrida para ele, boa despedida do Catar dessa grande Copa do Mundo. E a gente vai colocar agora na conversa o nosso Bruno Camarão, que olhou com um olhar crítico, né, a final da Copa do Mundo e vai contar o que só ele viu. Ô Camarão, você concorda com o Coutinho que o Messi passou vergonha, não jogou nada? Ou você tá mais pro nosso time que acha que o Messi teve um belo desempenho ontem? Bom dia.
Coutinho não pode se defender. Tudo bem, né? Megali? Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Acho que o Coutinho não tomou o recorde dele, né? Não é possível, né? Alguém colocar em xeque Lionel Messi. O Coutinho sabe exatamente o tamanho do Messi para a história do futebol como um todo. E vocês estão me ouvindo? Agora sim. Muito Estão bem. me ouvindo, né? Bom, acredito que sim. Então, assim, o Coutinho, né, brincadeiras à parte, ele sabe exatamente o tamanho que o Messi tem, né, para a história do futebol e o que ele conseguiu deixar justamente de marca nessa Copa do Mundo, participando ativamente de tantos gols, a maneira como ele marcou e deu assistências aos companheiros, a liderança ativa, que de fato é uma liderança técnica, mas também é uma liderança de personalidade, um cara que é respeitado pelos atletas da própria equipe, pela comissão técnica, pelos árbitros, pelos adversários. O Messi, ele deixa um legado extremamente importante, o único atleta da história das Copas do Mundo a levantar o troféu de melhor da competição em 2 oportunidades, né? Desde que esse prêmio foi dado, né, em parceria com alguns patrocinadores da FIFA. Então, do fim dos anos 80 para cá, apenas um jogador repetiu esse feito 2 vezes. O Messi, em 2014, vice-campeão justamente na Copa do Brasil, e agora no Catar, tendo uma atuação deslumbrante na final, assim como o Mbappé, mas inegavelmente o Messi foi o nome dessa Argentina. É impensável imaginar a Argentina com essa trajetória sendo campeã diante da ausência do Messi. Não poderia ser possível. Mas tem uma figura muito especial que vale a pena ser registrada e enaltecida, que foi protagonista também, e também não fosse a presença dela nessa decisão, o contexto poderia ser um pouco diferente. Estou falando do Di Maria, um cara que é medalhista olímpico com a seleção argentina, fazendo gol em final, decidiu a finalíssima contra a Itália recentemente, diante do Brasil, no estádio do Maracanã. E ontem ele teve uma participação absurda para mudar o contexto do jogo, no início, sendo escolhido pelo Scaloni como titular, algo que não estava previsto por nenhum jornalista argentino. No treino de véspera, em nenhum momento se imaginava a presença do Di Maria entre os titulares, ainda mais o Di Maria jogando não como ponta esquerda, do lado direito. Então, assim, o Di Maria entra, joga numa posição, realizando um papel, desempenhando uma função que não estava prevista. Foi a grande notícia tática dessa final. Foi a mudança do Scaloni, e ele fez isso durante alguns jogos importantes, mas para essa grande decisão. Di Maria na ponta esquerda mudou o rumo da final e ele merece ser muito exaltado. Um cara que é impipocável. Di Maria decidiu Champions League, ajudou, claro, a decidir uma Copa do Mundo, decidiu Copa América, decidiu Olimpíada e também está no panteão dos grandes jogadores da história da Argentina. Nesses últimos 20 anos, é difícil imaginar um jogador tão espetacular vestindo a camisa da Argentina quanto o Di Maria. Porque o Messi, o pessoal está brincando, é extraterrestre, né? Dos jogadores humanos, talvez o Di Maria seja o melhor argentino dessa geração. Bom, essa é a nossa última participação todos juntos, tá? Ainda haverá outras participações aqui da nossa equipe durante todo o dia, mas é a última em que estamos todos juntos e eu sei que todos estão na escuta, então eu quero agradecer a todos por essa equipe, pelo trabalho incansável, brilhante. Quero agradecer pela companhia dessa equipe maravilhosa. A gente sabe que o nosso meio não é fácil e não é comum que a gente reúna uma equipe que se goste e que se respeite tanto, em que todos são amigos e todos se ajudam o tempo todo. O Fábio já virou cinegrafista algumas vezes, eu também. Todo mundo já teve um momento que precisou se deslocar, né, de última hora para ajudar o companheiro e isso é muito bonito de se ver. Né? Vocês fazem o nosso trabalho aqui, que é tão difícil, parecer fácil. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela companhia, essa equipe maravilhosa. Eu ainda vou convocar a todos para mais uma participação no nosso horário local, todo mundo, mas essa é a última, no horário nacional. Fábio, grande mérito seu. Valeu, muito obrigado. Obrigado Foi mesmo, demais. meu irmão. Eu que agradeço Foi demais pelo empenho de todos, né? Isso é muito importante. Exato. Eu tenho certeza absoluta que a gente conseguiu levar uma grande cobertura para o ouvinte da Band News FM, que é o mais importante. Era o que a gente queria fazer, né? Aliás, falando nisso, tratamos Fábio bem dele, Megali, viu, Sheila? Então, olha, posso registrar aqui algumas mensagens, apesar do estouro todo no relógio, acho importante aqui o que dizem os nossos ouvintes. Marcos Aurélio, bom dia, parabéns. Sem dúvida foi a Copa em que estive mais sintonizado. O motivo? Acompanhei pela Band News FM. Quem mais escreve? O Sandro.
Adorei esse resumo da Copa, perfeito, é isso mesmo, eu até mudo de estação quando entra comentarista de futebol, mas a Copa com vocês foi um show. Obrigada, Sandro. A Rita, equipe maravilhosa, beijos, parabéns pela excelente cobertura da Copa, sempre são exemplo de trabalho e dedicação. O Anderson diz que o Marcelo Dual é o melhor narrador do rádio brasileiro. Bom dia, meninas, falem do show que a Aline, Glenda e a Juliane Amaoka deram, arrasaram. Foi tudo muito incrível. Dom Ortiz que escreveu essa. Obrigado por esse show de transmissão. Marcelo, trabalho fantástico de todos vocês nessa Copa. Vera Tomás, cobertura de vocês foi perfeita. Chega logo 2026. A Rita de Cássia, bom dia, parabéns Band News, deram um show. Abraço em todos vocês. O Renan, abraços e boa volta. A Aline Fanelli, a musa da Copa em Doha, no Catar. Eluana, Megali, sou tua fã, acordei cedo nas férias só para ver você falar da final e você arrasou. Rose Eduarda, parabéns à Band News pela cobertura, foi sensacional. Megali e toda a equipe. Rosângela, grande cobertura da Band News. Impecável, diz o Geraldo, dando parabéns também. E o Ferdinando, parabéns a Marcelo Duó, Megali, Aline, Coutinho e Fábio, foi tudo demais. Parabéns. O nosso agradecimento se estende, obviamente, também à nossa equipe técnica, que fez um trabalho maravilhoso. O Marcelo, o Renato, o Jean-Pierre, a organização impecável. O Jean tá aqui faz 60 dias preparando a nossa chegada. Longe da família, não é fácil, é gratificante, é delicioso, mas, gente, não é fácil. O pessoal do Brasil que nos ajudou tanto. Durante essa Copa do Mundo, o meu moleque ganhou uma camisa do Mbappé, né? E eu conversei com ele 2 dias seguidos pelo Skype, e aí nos 2 dias ele estava usando a camisa do Mbappé. Eu brinquei com ele, Fabio. Falei, você não tira mais essa camisa não? E ele falou, você não tira a sua? Porque a gente tá uniformizado, aqui a gente tem 10 cópias dessa camisa. A gente não tira, eu não me lembro mais como eu sou com outra roupa, né? Mas falta pouco, esse é o último empurrão. Vamos manter essa peteca voando aí no finalzinho dessa cobertura maravilhosa. Fábio, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Até a próxima, boa volta. É isso, gente. Vamos lá, temos outros assuntos a tratar. Eu sigo por aqui. Aliás, assuntos importantes, uma manhã bem complicada nos principais aeroportos brasileiros. Pilotos e comissários de bordo fazem uma paralisação de 2 horas e pedem reajuste salarial, além de melhores condições de trabalho. A gente tem informação agora do Rio de Janeiro com Tuane Dossares. Tuane, qual é a situação de momento aí no Rio? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a situação aqui aparente para a gente que está circulando pelo saguão ainda aparenta ser de tranquilidade mesmo. Estou agora no aeroporto Santos Dumont. Aqui atrás de mim, para quem está acompanhando a nossa live, é a área de despacho de bagagem. E as pessoas estão conseguindo despachar as suas bagagens normalmente. Agora há pouco eu também estive lá na área de acesso à área de embarque. As pessoas também estavam conseguindo acessar a área de embarque tranquilamente. O que eu consegui olhar agora aqui pela tela da Infraero, né, que fica aqui no aeroporto, informando sobre o horário dos voos, é de que tinham aqui apenas 2 voos cancelados, um para Confins, que seria por problemas técnicos, segundo a companhia aérea, e o outro para Guarulhos, que esse foi cancelado mesmo, estava previsto aí que ele saísse agora exatamente às 7h40 da manhã e ele foi cancelado. Os outros são 5 voos que estão atrasados, mas as pessoas estão embarcando normalmente. Assim que eu cheguei, eu consegui falar com alguns comissários, né, e pilotos que estavam ainda chegando aqui para poder trabalhar. O que eles falaram para mim é de que eles estavam vindo, se apresentando ao trabalho. Quem precisava, de fato, comparecer até as aeronaves, eles iriam até lá, só que eles não iriam decolar até às 8 da manhã, né? Lembrando aí que essa paralisação é de 6 às 8, mas que nesse período de 2 horas, aeronaves que precisam transportar órgãos para transplante, pessoas enfermas e vacinas, essas aeronaves iriam embarcar normalmente, segundo, né, o próprio sindicato dos aeronautas. Mas aqui, por enquanto, o que a gente vê no saguão, como eu falei, a percepção de momento aqui da gente é que a circulação de pessoas está normal e as pessoas que eu acabei abordando, nenhuma delas ainda tinha recebido a informação de que o voo foi cancelado ou adiado.
Obrigada, Tuane, pelas informações. Então, isso, pelo menos 5 voos atrasados no Rio de Janeiro, os outros 2 voos cancelados, né? Um deles por motivos técnicos, mas a gente percebe que há algum tipo de reflexo, né, para os passageiros. Sim. É claro que a situação está tranquila ali perto da Tuane, né? Dá para acessar ali a parte do despacho de bagagens, os guichês, e também chegar até a área de embarque. Por exemplo, é o que acontece em São Paulo, né, Sheila? A gente tem no terminal de Congonhas, daqui a pouquinho a gente vai trazer informação com a reportagem aqui da Band falando diretamente de lá. A situação lá em cima, no check-in, justamente no guichê, está tranquila. Quando o passageiro chega no ponto de embarque, dá uma olhada na foto, na imagem que a gente tem, que foi encaminhada por um ouvinte aqui da Band News FM. Para você ter ideia, é um saguão lotado, em que as pessoas estão praticamente se encostando. É uma fila gigante em que não há área para você transitar. E a gente sabe que o terminal não é desse jeito. Quem já viajou de avião sabe que a situação não é essa, normalmente. Lucas Josino tem informação direto de Congonhas agora. Você está falando de onde exatamente do aeroporto, Lucas? Bom dia. Tudo bem, Carla? Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Nós estamos aqui no saguão, onde os funcionários, sejam aeronautas, pilotos, comissários de bordo, estão parados. Eles começaram essa greve às 6 horas da manhã, ainda estão por aqui com alguns cartazes pedindo melhorias em relação às condições de trabalho, também um salário digno, e devem terminar essa greve daqui a pouco, por volta das 8 horas da manhã. Faltam 17 minutos para isso acontecer. Aqui no aeroporto de Congonhas, 5 voos foram atrasados. A gente conversou com alguns desses funcionários que nos disseram, comunicaram à Infraero que não tem a intenção de que nenhum voo seja cancelado. E até agora, pelo menos aqui no aeroporto de Congonhas, nenhum voo foi cancelado. Mas muitos passageiros já começam a reclamar e ficar irritados porque não tem qualquer informação como podem remanejar esses voos. A informação que a gente tem, tanto da Infraero quanto da Nike, é que esses passageiros precisam procurar as companhias aéreas para conseguir um lugar em um outro voo. Isso saindo aqui do aeroporto de Congonhas e também partindo para o destino original, mas em um outro horário. Isso deve acontecer ainda hoje. A expectativa, como a gente disse, é que esses funcionários voltem ao trabalho daqui a pouco. O Tribunal Superior do Trabalho informou que esses funcionários, pelo menos 90%, deveriam estar trabalhando e só os 10% paralisados. Mas à medida que o tempo vai passando, cresce o número de funcionários aqui no saguão do aeroporto de Congonhas, essa greve que deve durar pelo menos até as 8 horas da manhã de hoje. Carla. Obrigada, Lucas. É aquela coisa, né, Sheila? A gente estava conversando fora do ar. Até as 8 horas da manhã de hoje, mas aí amanhã retorna, Exatamente. se não houver um novo acordo. Né? Então, são esses profissionais discutindo com as empresas, com as companhias. No fim da linha, quem é que sofre, como sempre? É quem depende desses voos, né? E dá até a impressão, não sei, aqui tô, né, pensando, tô refletindo, será que as companhias não deixam, de fato, a corda estourar pro lado do passageiro para dizer, ó, então é isso, né? A gente vai ter que repassar os custos desses aumentos para vocês. Querem viajar? Então a gente vai ter que elevar o preço das passagens para poder pagar, para poder chegar a esse acordo com os funcionários. Sei lá, parece que é o que está rolando. Luiz Ladeira, viu, Sheila? Foi o nosso ouvinte que mandou a mensagem com aquelas imagens ali da área de embarque do aeroporto de Congonhas, né? A esposa dele tenta embarcar nessa manhã e a gente está vendo a imagem dela descendo aí a escada rolante. E aí é um mar de cabeças, né? É uma coisa... Imagina Ai, Sheila, eu não consigo nem descrever o que é isso. Tá completamente lotado, gente. O que dá pra ver é completamente lotado, porque é isso. Os voos vão atrasando em cascata. E aí cria esse efeito de pessoas super acumuladas ali na frente dos portões. A gente tá vendo portões 22, 21, 20 e assim vai. E um monte de gente aguardando, né? É como se fosse uma arquibancada de estádio, agora que a gente ainda tá, né? Com essa coisa de Copa do Mundo. Temos balanços de quantos voos no total, porque a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro... Porto Alegre também com impacto, mas assim, formalmente com aqueles dados precisos, são os do Rio de Janeiro, que você já falou aqui, né, do Santos Dumont, e esses de São Paulo trazidos pelo Josino. Então a gente ainda não tem um balanço final sobre impacto em outros locais, mas a paralisação sim é mantida também em outros aeroportos, não só São Paulo e Rio de Janeiro. Então vamos ficar de olho e daqui a pouquinho trazendo aqui os efeitos e atrasos em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. São essas outras cidades aqui. Outros destaques do dia. Preso desde 2016, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
vai para prisão domiciliar. Destaque é de João Boério. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, não poderá concorrer a cargos políticos, mesmo após deixar a cadeia, o que deve acontecer nesta segunda-feira. Sérgio Cabral já foi condenado a mais de 425 anos de prisão. Na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para revogar o último mandado de prisão contra o ex-governador. Mesmo assim, as condenações se mantêm. Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar em Copacabana, na zona sul do Rio. Os processos que vão manter o ex-governador nesse regime são referentes à acusação de recebimento de propina do empresário Eike Batista e aquele relativo à Operação Calicut, na qual Cabral foi denunciado por recebimento de 5% de propina em contratos de obras. No STF deve ser concluído hoje o julgamento sobre a constitucionalidade ou não do chamado orçamento secreto. Fala, Karine Nogueira. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta segunda-feira o julgamento que analisa a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. A relatora do tema e presidente do STF, ministra Rosa Weber, apontou que o orçamento secreto não cumpre os requisitos mínimos da Constituição para a distribuição de recursos. Até o momento, o placar é de 5-4 pela inconstitucionalidade. Antes da aprovação, as emendas eram liberadas pelo relator do Orçamento da União a pedido de deputados e senadores, mas o nome dos parlamentares que indicavam a destinação dos recursos ficava omitido no sistema do Congresso Nacional. Você sabia que o SESI não é só para crianças e adolescentes? Com a educação de jovens e adultos, a EJA, o SESI ajuda pessoas com mais de 15 anos a concluir a educação básica. A metodologia de ensino é flexível para se adaptar às necessidades de cada estudante. E as aulas podem ser presenciais ou à distância. Mais de 500 mil alunos já passaram pela EJA SESI e muitos deles estudaram de forma gratuita. Se você também quer concluir os estudos, encontre a Escola SESI mais perto de você no portal SESI Educação. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. SESI, Serviço Social da Indústria. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali, querida Sheila Magalhães, um grande abraço para Carla Bigato, eclética. Meu comentário hoje é o mais curto de todos, da minha carreira de 700 anos de microfone. Messi, 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 Messi. 5 vezes Messi. Que coisa linda o que esse rapaz fez. Ele quase chegou em 83,22% do Maradona. Não chega mais por impossível, mas o mundo fala e publica a palavra Messi. E ele é o campeão mundial de visualizações na internet, em tudo quanto é língua. É Messi, 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 que merecimento, hein? Tem uma família linda, uma mulher maravilhosa, Antonella, e ele nunca é expulso de campo, ele não faz polêmica, ele faz 3 coisas, joga, joga e joga. E joga muito. E nunca vi esse rapaz sorrir tanto quanto ontem. Parabéns para ele e para a Argentina.